Olá, meus amados irmãos. Quero convidar aos amigos que acompanham a história do pentecostalismo no estado do Ceará para vocês me seguirem até ao Sítio Santana, aonde nasceu as Assembleias de Deus, através da Maria de Nazaré, na residência de Raimundo de Sales Gomes. Essa jornada eu não quero fazer sozinho, mas quero que vocês me acompanhem. Esse trajeto que nós estamos fazendo foi percorrido no ano de 2012 e essa viagem ela se tornou muito histórica porque estava na minha companhia o pastor Gessé Góes Ferreira, líder do Ministério Canaã, e também o pastor José Costa de Melo, que é o presidente da Assembleia de Deus em Itapajé. Esses dois líderes me fizeram companhia. Naquele dia eu estava também acompanhado do Neutel, do pastor Neutel, estava acompanhado de alguns irmãos da Assembleia de Deus Canaã, assim como o Gonçalo, meu amigo Gonçalo, estava também, e o Kleber, tá certo, e o pastor Ezequias, que é filho do... O pastor Ezequias Freire, né? Filho do pastor Raimundo Freire, que atualmente já é falecido, o pastor Raimundo Freire. E nós passamos aí por várias casinhas no caminho até chegar ao nosso destino, mostrando que o ambiente ainda estava bem rudimentar, ainda praticamente o ambiente da época dos dias da nossa irmã Nazaré, nossa pioneira, que é a fundadora da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. E eu queria também dizer para vocês que esse momento histórico, tão importante para nós que estamos revelando para vocês um pouco desta história, a gente sabe que os pensadores, ao falarem desses temas, eu me lembro bem de um pensador que dizia que a história é o grande espelho da vida. Instrui com a experiência e corrige com o exemplo. Aí ele completa a frase dele dizendo que um povo sem memória é um povo sem história. E ainda mais, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então, frases como esta nos dizem exatamente o valor que a história tem e que nós deveremos valorizá-la. Isso aí é fundamental para nós na caminhada, né? E o pentecostalismo, ele tem suas marcas históricas e, portanto, nós queremos, enquanto o carro está a caminho da nossa histórica fazenda que pertenceu ao Raimundo de Sales Gomes, no Sítio Santana, eu queria trazer para vocês alguns detalhes da cidade de Itapajé enquanto a gente chega no destino, né? Não é importante a gente ter também conhecimento de como a cidade nasceu e aquilo que ela registra de história para nós, né? Eu acredito que seja de fundamental importância, já que o nosso principal objetivo é exatamente
trazer esses detalhes aí para os nossos irmãos que nos acompanham aqui no nosso Museu do Protestantismo do Ceará. Tem muitos personagens para a gente conhecer na história, assim como Vicente de Sales Basto, que a gente vai ver a casa onde ele morava, né? A casa do Pai Sales. Também vamos ao sítio Santana, à Fazenda Lagoinha, visitar a casa de Felisberto Teixeira Bastos. E é importante a gente fazer esse resgate histórico da família Sales Bastos, no Itapajé, no sítio Santana. Na verdade, o local que nós estamos indo, e antes que eu relate sobre o local onde nós estamos indo, foi encontrado um grupo de irmãos se dirigindo aí para as suas casas e o pastor Jessé achou por bem dar carona para eles, levando eles até a residência, né? O caminho é um tanto íngreme e muito difícil, né? E pelo menos hoje essa família não vai sofrer tanto no deslocamento aí para sua casa, né? Pois bem, mas dentro do contexto histórico, no dia 25 de julho de 1913, aconteceu um culto muito memorável da Igreja Presbiteriana Independente, onde haviam cerca de 150 pessoas ao redor da casa do Pai Sales. Aquele culto, eu encontrei um registro no jornal O Estandarte, né, que o Manuel Francisco do Nascimento Machado, mais conhecido por eles como Pastor Machado, né, ele realizou, irmãos, um culto muito especial no dia 25 de outubro de 2013. Inclusive, neste culto foi lido o texto de Gálatas, capítulo 5 e versículo 24. Essa informação estava no jornal O Estandarte, que eu pesquisei sobre esse culto naquele dia memorável. E o texto de Gálatas diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? E tem um fato engraçado nesse culto, é que um dos veteranos que estava ali participando do culto, eu conto já a história dele, para mostrar para vocês aí o local, o ambiente onde esses irmãos residem, né? Olha as casinhas aí, como são simplesmente lindas, né? O cenário do interior nos traz assim uma recordação muito grande desse ambiente simples, né? E que enche os olhos da gente de beleza, né? Enche mesmo. Então, aquele irmão, ele gostava de ter aquele pó de fumo numa latrinha, né? Para colocar no nariz, para cheirar e tal. Aí, no momento em que o pastor Machado chama as pessoas para receberem oração, ao se ajoelhar, aquele irmão se curvou e logo que ele fez uma curva bastante como é que eu diria? Forte, né? Não é forte. Se abaixou demais, né? E exatamente naquele momento, aquela latrinha caiu do bolso dele, saiu girando entre os irmãos e o pastor Machado, Manuel Francisco Nascimento Machado, aproveitou aquele lance, né, aquele acontecimento, para mostrar que
a libertação das práticas que os vícios levam as pessoas a se afastarem de Deus, era preciso ser combatida com a palavra e com o compromisso da fé. E ele trouxe uma palavra naquele momento mostrando que aqueles que seguiam a Cristo precisavam renunciar, né, às práticas do mundo. E foi um momento em que ele deixou registrado no jornal. Então, ele achou importante, né? Isso é o que é o fato, né? Pois bem, mas nós estamos chegando já no local onde eu quero que vocês escutem o que o pastor Gessé fala no momento em que a gente chega na igrejinha do Sítio Santana. O pastor Gessé, ele é um pastor que veio dessa linhagem assembleiana, gosta demais da história, e eu achei muito importante ter feito aquela pequena entrevista com ele e ouvir aquilo que ele transmitiu naquele dia ali no ano de 1912. Ouçamos aí o pastor Gessé. Cadê ele? Fala aí, pastor Gessé. Eu via em retiro água e eles aproveitavam aqui para beber, pregando, Jesus batizando com o Espírito Santo, coisa extraordinária. Pela forma que vocês estão a me filmar, eu estou descendo, né, um barranco. Aqui está a igrejinha, a primeira igreja que houve o maior mover de Deus nesse lugar. E esta casa, que era um engenho velho, e que aqui o nosso irmão Vicente Salles Bastos aceitou Jesus como Salvador e se tornou o primeiro pastor da Assembleia de Deus no estado do Ceará. É emocionante, a gente sente e revive a história, porque segundo meu avô, quando eles começavam a orar aqui, inclusive segunda-feira eu estive com o pastor Raimundo Freire de Alencar, que foi dirigido espiritualmente pelo meu avô, e ele disse que participava de vigílias aqui. Os assentos eram latas vazias com tábuas em cima das latas, e quando meu avô lia um salmo da Bíblia, o fogo acendia. Isso aqui, a glória de Deus se manifestava nesse lugar. Olha, arrepia a gente, é uma coisa muito forte. Só quem conhece a história pode sentir o que nós estamos sentindo agora. É muito emocionante. Eu estou muito emocionado. Eu espero que cada um de vocês que venham ouvir e assistir esse vídeo tenha curiosidade de vir aqui em Itapajé, pedir ao pastor da cidade para trazer você aqui ao Sítio Santana. Você vai sentir a mesma coisa que eu estou sentindo. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Estamos aqui em direção à casa do Curdulino Teixeira Bastos, né? Um grande pioneiro que foi o fundador da igreja em Roraima, né? Pronto. Em 1913, a Presbiteriana Independente realizou o primeiro culto nesse local, quando o pastor Manuel Francisco Nascimento Machado saiu de Itapajé, veio numa cavalgada de 16 pessoas. Eles chegaram aqui em julho. Quando chegaram, eles falaram lá que o Curdulino já tinha uma mesinha de púlpito, já tinha os utensílios para ceia, já tinha as cadeiras, então o ambiente já estava preparado para esse culto. Então eles realizaram o culto no dia 3 de julho de 1913, nessa sala, e aqui creu a Francisca Alcinda Basto, que era filha do Felisberto, que morava naquela casa lá, e o Felisberto, que era o pai do Luiz Gonzaga Basto. Então eles transitavam daquela casa lá do Felisberto para cá, indo e vindo. Então esse trajeto fez primeiramente a Maria de Nazaré, quando veio do Sítio Santana para cá. Daqui ela foi lá na casa do Felisberto. O Felisberto morreu em 1913. Em 1914 quem estava era o Luiz Gonzaga Basto, aí com as outras 9 irmãs dele e a mãe dele, né? E ali eles faziam a visita para cá, porque quem morava aqui era o Curdulino Teixeira Basto,
né, casado com a Margarida de Sales Bastos. O Cordulino era irmão do Felisberto, né? Então era família, então eles ficavam nesse trajeto. Em 1915, o Cordulino vendeu essa casa, vendeu essa propriedade e mais outras propriedades que ele tinha no Itapajé por um conto de réis. E ele foi para Roraima, onde ele foi o fundador do movimento pentecostal. Quando a Nazaré vê todo esse ambiente, vai na Itapajé, manda um telegrama para Belém, aí o Vingre manda o cearense Adriano de Almeida Nobre. Então ele dobrou essa esquina aqui, né, o pacatubense, né? Aí ele vai lá na casa é recebido lá. A Francisca Alcinda é quem cuida dos ferimentos dos pés dele, porque estava muito dolorido, inchado da viagem. E aí, no dia 20 de julho de 1914, eles realizam o primeiro culto aqui nesse púlpito. Tá filmando aí? Tô filmando. Eles realizam o primeiro culto nesse local, oficializando a Assembleia de Deus no estado do Ceará, que, por ironia do destino, é o mesmo dia em que a cidade foi emancipada, no dia 20 de julho de 1849. Então, meus irmãos, nesta sala, desta simples casa, aqui na Fazenda Lagoinha, a 800 metros do primeiro templo construído no estado do Ceará, nesta casa, construída também este púlpito. Estou subindo aqui agora. Aqui foi dirigido e ordenado, irmão Carlos, o primeiro pastor Vicente de Sales Bastos. Primeiro pastor assembleiano em no ano de 1000. Já o Vicente ele foi ordenado pastor em 1915 com a visita do Vingre aqui no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro de 1915. Então, meus irmãos, o grande Gunavingre esteve neste altar, aqui onde eu estou, nesta sala desta casa, ordenando a pastor Vicente Sales Bastos. O primeiro pastor ordenado no estado do Ceará. Que vai receber o nome do auditório, né? E que o auditório que está sendo construído na cidade, Na casa pastoral, receberá o nome de Vicente Sales Bastos. Está aqui, história pura. E daqui a gente avista a congregaçãozinha de Alagoinha, a torrezinha, uma congregação pequena que comporta aproximadamente 50 pessoas. Chega a umas 100 pessoas ainda dá. Coisa interessante, está aqui nesse altar. 1915 para 2012, dá exatamente 97 anos. 97 anos atrás, aqui, foi feita a ordenação do primeiro pastor. Glória ao Senhor. E aqui na calçada, por gentileza, estava até aqui, tem também. Aqui na calçada, os cultos eram dirigidos aqui, colocava... Esses cultos, historicamente, eles eram realizados aqui à noite, em virtude do número de pessoas ser um pouco maior, né? Eles colocavam aqui, e a mesinha... Esse puxado aqui para botar a mesinha aqui. Exato. Você vê, ainda está hoje, 97 anos depois. E era só de tijolo maciço. Era só tijolo maciço. Agora foi que as pessoas passaram aquele cimento, mas era isso aqui. E que é o projeto do pastor adquirir toda essa área, descendo aí coincidir 20 mil metros quadrados. É o projeto dele de aqui fazer a aquisição e construir aqui um auditório para 10 mil pessoas sentadas, com centro de reabilitação para as pessoas que estão viciadas, dependentes químicos, chama-se hoje adictos, né, os drogadiços, e essa área toda, na lateral do pequeno templo da Lagoinha. É esse torrão aqui que 100 anos depois merece ser construído um auditório semelhante ao nosso auditório lá da Fazenda Cidade de Canaã. E agora nós vamos para o tanque, onde Maria de Nazaré... E agora vamos ao tanque onde Maria de Nazaré e Gunavingre e Adriano da água. Primeiro da água. Sem falar que esse ambiente aqui, ele recebeu no 21 o Paul Aenes, né, que foi um missionário muito importante também no movimento pentecostal. Pronto, aí vai tu, ó. São 100 metros, ó. Vai daquele... Esse tanque? Não. Vai daquele pau branco lá, aí 100 metros, não tem aquela carnaúda não. Aí segue aqui pro outro lado. Que é um tanque.
Respeita a barriga do homem, tá muito gostando. Não, o tanque foi onde Gunavingre, o tanque foi onde Gunavingre, a Maria Nazaré e a Adriano da beberam água. Esse tanque ele foi construído em 1910 pelos escravos do Curdulino Teixeira Bastos, segundo informações, né? 10 de abril, tá lá a marca, registrado, né? Registrado, tá. Eu sei ler, velho. Muito bem. Vou lá e ver. Calma, calma. Você vai para a panela. Rapaz, você vai comer seu diaconato, viu? Meus irmãos, nós estamos fazendo um percurso que Adriano Nobre, Gunavingre e a irmã Maria de Nazaré faziam para saciar sua sede, bebendo água neste tanque que nós vamos apresentar agora. E este tanque está dentro desta área em que o pastor está numa luta para fazer a aquisição dessa área de 20 mil metros quadrados para construir aqui um grande auditório para eventos espirituais de avivamento, batismo com o Espírito Santo, cura divina e muita coisa espiritual. E eu mais uma vez conclamo aos servos de Deus que sentem no coração o desejo de preservar a história do povo de Deus a ajudar este projeto. Estamos nos aproximando deste tanque muito interessante, subindo aqui esta rocha. Que é esse? Tá aqui, rapaz. Aqui o negócio agora que vai ficar. Agora que vai ficar gostoso. Rapaz, o tempero é do Zi. Eita, Zi. Zi, tem que amarrar uma corda, Zi? Meu Deus do céu. É isto aqui. Meu Deus do céu. Cadê? É uma engenharia, ó. Meus irmãos, A engenharia todinha aqui, pastor. olha que engenharia. Tudo isso para Eles vinham reter água aqui. Depois Deus por isso, evangelho. Portanto, meus amados irmãos, devido à velocidade do vento aí em cima dessa pedra, eu tirei o áudio. A gente não tinha muito áudio aí bem significativo para mostrar para vocês, mas eu estou aqui exatamente querendo dizer para vocês dos irmãos que tiveram com a gente, como o Zi, né? Além do Zi também o Edmilson, e além do Gonçalo, que também esteve com a gente, o pastor Gessé, o pastor Zezinho, e dois filhos do pastor Zezinho também, que acompanhou a gente, e o Kleber, né? E nós estamos aqui mostrando, em 2012, como era o ambiente da Fazenda Lagoinha, onde nasceu o movimento pentecostal, né? Aqui, a igrejinha perto de uma casa que eles estavam construindo para os drogaditos, né? O pastor Jacé até falou. Aquela casa lá no fundo era a casa do Felisberto, essa outra casa aqui é a do Cordulino. E o certo é que isto é a história da nossa Assembleia de Deus no estado do Ceará. É isso aí.